Fala aí, galera, beleza? Estamos aqui para gravar mais um compacto. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os processos de unificação italiana e alemã. O vídeo não ficar muito extenso, a gente vai estar falando em duas partes. Vamos estar dividindo a aula em duas partes. Uma que vai falar um pouquinho, uma introdução sobre a temática em geral e falar sobre o processo de unificação italiana. E a segunda parte que vai falar um pouquinho sobre a unificação alemã. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre o processo de unificação italiana e alemã, a gente tem que entender esse movimento como sendo um movimento ligado às ondas revolucionárias do século XIX, como reações às decisões tomadas pelo Congresso de Viena. Por isso, para facilitar a nossa vida, a gente tem que observar que esses movimentos foram baseados tanto no nacionalismo como também no liberalismo. A gente pode dizer que esses movimentos foram liberais e eles foram nacionalistas. E a gente pode fazer essa relação com muita tranquilidade, por quê? O Congresso de Viena, em busca de promover o equilíbrio europeu, vai estar colocando o norte da Península Itálica, aqui nessa região, assim como também a região da Confederação Germânica, onde a gente tem a Alemanha hoje, sob influência da região do Império Austro-Húngaro. Por isso, tanto a região do norte da Itália como a região da Confederação Germânica vão buscar promover suas independências em relação ao Império Austro-Húngaro. E isso, obviamente, vai gerar conflitos. Se eles querem buscar sua independência, a gente pode dizer que esses movimentos são liberais. Se eles estão querendo montar um novo país, uma nova nação, a gente pode dizer também que esse processo é um processo nacionalista. Bom, quando a gente analisa os casos isoladamente, a gente observa que a Itália era uma grande coxa de retalhos. A gente pode observar aqui a região do Reino do Piemonte e Sardenha. A gente tem aqui a República da Veneza, região da Toscana, as terras que eram controladas pela Igreja, os estados pontifícios. E aqui mais abaixo a gente tem o Reino das Duas Sicílias. Então, você não tinha um país. Você tinha diversos estados na Península Itálica, e a parte norte da Península Itálica estava sob controle do Império Austro-Húngaro. Essa região é que queria a sua independência. E, por isso, o Reino do Piemonte, que era a região mais importante dessa península, mais desenvolvida, vai tentar promover tanto a independência do norte da Itália em relação ao Império Austro-Húngaro, como também vai tentar transformar toda a península em um único país. Ok? Bom, pensando no caso alemão, a gente observa que você tinha, na parte central da Europa, a Confederação Germânica. E a Confederação Germânica era formada por vários estados independentes entre si, mas que no Congresso de Viena foram colocados sob controle do Império Austro-Húngaro. Acaso porque a Confederação Germânica? A gente observa que desde a Idade Média, existia entre esses estados uma ligação cultural, histórica, que fazia com que eles se identificassem enquanto germânicos. Por isso formavam uma confederação germânica. Mas lembrando, não era um país, eram 38 estados independentes entre si, que foram colocados sob o controle do Império Austro-Húngaro. Então, o Reino da Prússia, né, que era também o mais desenvolvido dessa região, vai estar fazendo o quê? Vai estar liderando um processo para promover a independência da Confederação Germânica, assim como também conseguir promover o processo de unificação dos 38 estados, formando um único país, a Alemanha. Então, se você tem um movimento para promover a independência da região em relação ao Império Austro-Húngaro, a gente pode dizer que esse movimento é um movimento de caráter liberal. Por outro lado, se a Prússia tem a intenção de transformar os vários estados em uma única nação, a gente também pode dizer que esse movimento é nacionalista. A gente pode observar pela linha do tempo que esses movimentos eles aconteceram de forma simultânea, mas são dois movimentos diferentes. Mas em determinado momento eles se encontram, afinal eles tinham um inimigo em comum. Se você olhar aqui na nossa linha do tempo, a gente observa que o ano de 1866, no que diz respeito à unificação da Alemanha, a gente tem a Guerra das 7 Semanas. Se a gente for olhar aqui no que diz respeito à unificação da Itália, a gente também tem aqui a Guerra das 7 Semanas. Isso quer dizer que tanto a Confederação Germânica quanto o Reino da Itália
vão estar, nesse momento, entrando em guerra contra o Império Austro-Húngaro. Então, esses são movimentos diferentes, tá? São movimentos separados, mas que ocorrem de forma simultânea e, por isso, eles tendem a se integrar, se encontrar em um determinado momento desses processos de unificação. Agora a gente vai passar a analisar, independentemente, os movimentos de unificação, a começar pelo movimento que acontece na Itália. A gente observa que o movimento que acontece na Itália, ele vai estar sendo liderado pela parte norte, vai ser liderado pelo Reino do Piemonte e Sardenha. O Reino do Piemonte e Sardenha, como o nome já diz, é um reino, então, obviamente, ele tinha uma monarquia. O rei do Piemonte e Sardenha era o Vítor Emanuel, e ele tinha como principal conselheiro, como orientador do seu governo, o Conde Cavour. Então, a gente observa que o rei Vítor Emanuel e o Conde Cavour vão ser muito importantes nesse processo de coordenação da independência do norte da Península Itálica, assim como também do processo de unificação da Itália. Esse movimento começa já a partir da década de 1820. Forma-se no Reino do Piemonte um movimento liberal e nacionalista chamado Carbonários, que receberam esse nome porque se encontravam secretamente nas minas de carvão para que o Império Austro-Húngaro não descobrisse o que estavam articulando, que era justamente ver o Império Austro-Húngaro pelas costas. Esse movimento dos Carbonários, que se formou na década de 20, ele passou por alguns problemas, né, de discussão e conflito sobre o que deveria ser a Itália unificada. Então, na década de 1830, o movimento dos Carbonários ele vai se dividir em dois grupos. Um grupo monarquista, liderado pelo Conde Cavour, chamado Risorgimento, e um grupo nacionalista, liderado pelo Giuseppe Mazzini, esse senhor calvo aqui, chamado Jovem Itália, que era um movimento republicano. Qual era o grande problema entre eles? O pessoal do Ressurgimento, liderados pelo Cavour, acreditavam que a Itália unificada deveria dar origem a uma monarquia, liderada pelo Vítor Emanuel, coordenada pelo Conde Cavour. Já o Giuseppe Mazzini, o senhor calvo aqui da imagem, ele não concordava com isso. Ele acreditava que a Itália unificada deveria dar origem a um governo republicano. Então você passa a ter uma disputa entre monarquistas e republicanos dentro do Reino do Piemonte. Como os monarquistas é que estavam no poder, os republicanos começam a sofrer perseguições dentro do Reino do Piemonte. Mas o movimento não era liberal? Sim, mas ele era também monarquista. E quem ia contra as ideias monárquicas não era bem visto no Reino do Piemonte. Bom, o Reino da Itália ele apresentava duas regiões muito díspares. O norte da Itália, em caminho de industrialização, e o sul da Itália, que apresentava características mais agrárias. Isso fazia com que muitas pessoas que viviam no sul da Itália saíssem do sul da Itália em direção ao norte, buscando melhores condições de vida. O famoso êxodo rural. A gente conhece muito bem isso aqui no Brasil. E dentre essas pessoas que vão sair do sul da Itália e vão em direção ao norte da Itália, buscando melhores condições de vida, a gente vai destacar um personagem, Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, um homem do sul, vai sair do sul da Itália para tentar a vida na região do norte da Itália, na região do Piemonte. E ao chegar no Piemonte, vai se encontrar com esse embate entre monarquistas e republicanos. Se apaixona pelas ideias republicanas, adere ao movimento republicano, se torna um ativista muito intenso e, por isso, passa a sofrer perseguições do movimento monarquista no Piemonte, fazendo com que Garibaldi abandonasse a Itália. E quando Garibaldi abandona a Itália, assim como muitos italianos faziam no momento, migrou para o Brasil. Ao chegar no Brasil, Garibaldi encontra também um movimento republicano que buscava separar o Rio Grande do Sul do restante do país, movimento conhecido como a Revolução Farroupilha. A maior revolta do Brasil. Ela durou 10 anos, de 1835 a 1845, e o Garibaldi esteve bastante presente nesse movimento. Garibaldi lutou junto ao exército Farroupilha até que Bento Gonçalves, grande líder da Revolução Farroupilha, resolveu entrar em acordo com o governo brasileiro, a contrariedade de Giuseppe Garibaldi, que durante o tempo que esteve aqui no Brasil,
acabou se casando com Anita Garibaldi e, por não concordar com a ideia de um acordo entre o movimento republicano e, no caso, o governo imperial brasileiro, resolveu abandonar o Brasil. Garibaldi também esteve envolvido em conflitos que ocorriam na Argentina e também no Uruguai. Volta para a Itália por volta da década de 1860. Essa década de 1860 ela vai ser fundamental para a gente poder pensar o processo de unificação italiana, porque você vai ter confrontos na Itália ao mesmo tempo no norte e no sul. Os conflitos que ocorriam no norte eram liderados pelo Ressurgimento, que passou a receber um apoio do Império Francês, que era liderado pelo Napoleão III, Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte. Esse movimento, o Ressurgimento, apoiado pelo Império Francês, conseguiu derrotar o Império Austro-Húngaro e promover a independência do Reino do Piemonte em relação ao Império Austro-Húngaro. Tá? E a gente observa que esse apoio francês que ocorreu ao Piemonte foi feito sob a alegação da política das nacionalidades. Napoleão vai alegar que cada povo tinha direito de se autogovernar. Entretanto, percebemos que o interesse maior do Napoleão III era realmente enfraquecer o Império Austro-Húngaro. Ao mesmo tempo que o Ressurgimento, com o apoio do Império Francês, lutava contra o Império Austro-Húngaro no norte da Itália, a gente observa que no sul da Itália, Giuseppe Garibaldi, com toda a experiência militar adquirida na América, vai montar um exército formado por camponeses, o exército conhecido como os Camisas Vermelhas. O exército formado por camponeses, liderados pelo Giuseppe Garibaldi, iniciou um processo de unificação dos reinos livres do sul, derrotando o movimento das duas Sicílias, o reino das duas Sicílias, melhor dizendo. E com isso você tinha um processo de guerra instaurado dentro da Itália no início dos anos de 1860. No norte, guerras contra a Áustria-Hungria. No sul, guerra para a unificação pelo fim dos reinos livres no sul da Itália. E esse movimento ele começa a afetar as terras da igreja, os estados pontifícios, que ficavam na parte central. Quando o movimento de unificação da Itália começa a afetar a parte das terras da igreja, Napoleão III vê isso como uma possibilidade de problema com os católicos da França. Por isso, Napoleão III abandona o apoio que dava ao Piemonte. Entretanto, o processo de unificação já havia sido iniciado. E surge um outro problema. Esse movimento ele seria liderado pelo norte, monarquista, ou pelo sul, republicano, liderado pelo Garibaldi. Garibaldi chegou à conclusão que se a coisa continuasse do jeito que estava, fatalmente haveria uma guerra entre monarquistas e republicanos, o que poderia gerar um problema de enfraquecimento no movimento de unificação e até mesmo uma possível retomada de poder do Império Austro-Húngaro sobre a Península Itálica, não só sobre o norte, mas talvez por toda a península. Então, por isso, Garibaldi resolveu entregar ao Reino do Piemonte as terras que ele já havia unificado e, dessa forma, você vai ter a formação do Reino da Itália. Apesar de você ter a formação do Reino da Itália, através dessa atitude nobre de Garibaldi, que colocou à frente dos seus pensamentos o ideário de unificação e não os ideários republicanos, a gente forma a Itália, porém ainda existiam territórios que faltavam ser anexados, como por exemplo a República da Veneza no norte, ainda faltavam terras da igreja que estavam sob controle do Papa. Porém, a gente observa que em 1866 um outro prazo foi muito grande foi dado. A gente vai ter a ocorrência da Guerra das 7 Semanas. Nessa guerra que a gente comentou mais cedo, em 1866, onde o movimento de unificação italiana se encontra com o movimento de unificação alemã, visto que eles têm um inimigo comum. E o inimigo comum era o Império Austro-Húngaro. Após a vitória da Guerra das 7 Semanas, em 1866, o processo de unificação da Itália ele vai estar conseguindo promover a independência da República da Veneza, que vai ser incorporada também ao Reino da Itália. Nesse momento, só faltava uma região que faltava ser integrada ao Reino da Itália. No caso, essa região era a região controlada ainda pela Igreja. Essas terras foram anexadas pelo governo italiano em 1871, dando início a um problema diplomático entre o Reino da Itália e a Igreja, que ficou conhecido como Questão Romana.
Essa questão romana ela só foi resolvida em 1929, quando Benito Mussolini assinou um tratado com a Igreja chamado Tratado de Latrão, criando o Estado do Vaticano. Então toda a Itália estava unificada nesse momento. Só faltavam duas regiões, Istria e Trentino, a serem incorporadas ao Reino da Itália. Porém, Istria e Trentino só vão ser incorporadas após o final da Primeira Guerra Mundial. Bom, sobre a unificação italiana, a gente para por aqui. Itália unificada, com regime monárquico e com baita de um problema diplomático da Igreja Católica. Então, esse processo de unificação da Itália, ele se finaliza em 1871. E a gente observa que, primeiro, fizeram uma unificação política, para depois pensar em uma unificação econômica e social, o que vai fazer com que a Itália saia unificada, saia desse processo de unificação com uma disparidade regional muito grande. O norte apresentava grau de desenvolvimento bastante avançado em caminhos da industrialização, enquanto o sul da Itália vai se caracterizar mesmo pela produção agrícola. Essas disparidades regionais elas se mantêm na Itália até os dias de hoje. Porém, a gente vai parar de falar um pouquinho da Itália, para que a gente comece na próxima parte falar um pouquinho sobre o processo de unificação alemã. Valeu, galera. A gente para por aqui. Continuamos daqui a pouco com a unificação alemã. Bye, bye.